Nem comecei, já fui chamado de careca aqui. Vai ter volta, vai ter volta. Bom dia, irmãos e irmãs. Muito bom dia, é muito bom estar aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade, esse privilégio de trazer a palavra aqui. Normalmente sempre que o pastor lá se viaja, ou tira férias, ou até em outras oportunidades, ele sempre convida os presbíteros a pregarem e até intima os presbíteros a pregarem, isso é uma das atribuições dos presbíteros, então a gente sempre faz um revezamento, e hoje é a minha vez, a gente tirou no palitinho lá, eu, Gugu e o Onofre, não brincadeira, a gente sempre vai revezando, hoje é a minha vez de trazer a palavra para vocês. E eu queria trazer uma palavra aqui, a gente vai entrar já no texto base, mas antes só para contextualizar, assim, que eu queria trazer uma palavra que fizesse sentido com o que o pastor Laci tem pregado sobre os amigos do reino, sobre a carta de Filipenses, que é uma carta de amizade, de amor. Então eu peguei um tema mais ou menos nessa linha. Eu não vou entrar nada então teologicamente profundo, como o pastor Laci entra, não vou falar nenhuma palavra em grego ou em hebraico aqui, fiquem tranquilos. Mas eu vou trazer algumas reflexões assim, bem práticas, bem voltadas para o que a gente pode viver no nosso dia a dia. Então eu te convido, para a gente começar com essa ideia, eu te convido a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15, versos 9 ao 17. Está sendo projetado aqui também, você pode acompanhar. João 15, 9 a 17. Jesus diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor coloca em nossos corações aqui hoje. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, porque o Senhor tem para nos falar nessa manhã, e que o Senhor esteja transformando os nossos corações, Pai, com a Tua palavra. Fala conosco hoje, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse trecho de João, Jesus fala algumas coisas muito interessantes. Eu vou entrar em mais detalhes depois, mas ele fala várias coisas assim conectadas, mas que também têm o seu valor individual. Ele nos escolheu para ir e dar frutos. Ele ordena que a gente ame como Ele amou. Ele fala que nós não somos mais chamados de servos, mas sim de amigos. E tudo isso está conectado nesse amor de Jesus. Jesus nos amou e Ele ordena que nós façamos o mesmo. E aí, só para trazer um pouquinho de contexto, então, nessa passagem, se você olhar ali um pouco antes, em João capítulo 13, dos versos 1 a 3, a gente pode ver o contexto e naquela passagem ao redor desses versículos, a gente pode ver o contexto que Jesus está na sua famosa última ceia. Ele está ceando, tendo um momento ali de comer, de conversar com os seus amigos, com os seus discípulos, com os seus amigos mais próximos. E ele está ali aproveitando aqueles últimos momentos da vida dele com seus amigos para falar algumas coisas, para trazer algumas palavras, para trazer as suas mensagens finais. São os últimos momentos da vida de Jesus aqui na Terra e ele sabe disso, então ele está aproveitando esse momento ao máximo para trazer essas diversas mensagens, as mais importantes que ele poderia deixar para os seus discípulos. E esse verso ali do capítulo 13, versos 1 a 13, também diz que ele não só sabia que havia chegado o tempo em que ele iria morrer, e que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Então, mesmo nesse contexto, a gente vê que o que está sendo reforçado ali como a parte mais importante da mensagem de Jesus, do propósito ali de Jesus, é o amor. E é isso que ele está pregando para os seus discípulos. E poucos momentos depois, então, no que a gente leu agora, enquanto ele está ali conversando com os discípulos, no capítulo 15, verso 12, que a gente acabou de ler, Jesus diz aos seus discípulos: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus ordena que a gente ame como ele amou. Mas como então a gente pode amar uns aos outros da mesma forma que Jesus amou? Como que esse amor de Jesus é mostrado na Bíblia? De que formas práticas a gente pode tentar imitar o amor de Jesus, como ele nos ordenou? Para isso, então, a Bíblia nos mostra diversos exemplos. Se você pegar no próprio Evangelho de João, que a gente vai analisar aqui, você pode interpretar ou entender várias formas ali, de formas práticas do amor de Jesus. Mas eu gostaria de destacar 3 pilares que me chamaram muita atenção. 3 pilares do amor de Jesus. O primeiro pilar eu vou chamar de compaixão. Você pode também dar outros nomes, como cuidado, ou enfim, qualquer outro nome, mas eu vou chamar de o pilar da compaixão. E aí, para ilustrar um pouco esse pilar, eu gostaria de trazer uma pequena história. Alguns anos atrás, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, um momento muito pesado para mim emocionalmente, e, enfim, eu estava sempre tendo uma dificuldade de me alegrar com os meus amigos, estava sempre tendo um momento, estava meio preso em alguns sentimentos que estavam me arrastando para baixo, e estava sendo um período muito difícil. E eu tinha alguns amigos ali que caminharam muito próximo de mim nesse momento e me ajudaram nessa fase difícil. Um deles é um tal chamado Felipe. Um belo dia, estávamos eu e Felipe num rolê de jovens, assim, digamos, em algum passeio com a turma, fomos no shopping, fomos fazer qualquer coisa. E na volta eu dei carona para o Felipe até a casa dele. E chegando já quase na casa dele, era de noite já, não muito tarde, umas 11 horas talvez, ele pediu para eu encostar assim encostar o carro, parar o carro numa rua perto ali da casa dele, talvez um quarteirão antes de chegar na casa dele. Ele falou: antes de você me deixar em casa, encosta aqui que eu quero conversar com você. E aí eu comecei a achar esquisito, falei: o que você tem para falar para mim desse jeito? Encostei o carro, e aí ele, meio sem jeito assim, procurando as palavras, ele me deu uma notícia que foi muito difícil para mim de receber. Uma notícia que para mim era algo devastador até, para aquele meio relacionado com aquelas coisas que eu estava sentindo, com aquele momento que eu estava passando. E ele sabia que seria uma notícia muito difícil para mim de ouvir. Ele sabia que iria me deixar abalado, mas ele sabia que era importante para mim ouvir aquilo, justamente para me ajudar a passar por essa fase, para me ajudar a superar esse momento que eu estava passando. E ele então toma essa decisão de sentar ali comigo no carro à noite, pedir para eu encostar ali, me dar essa notícia e lidar junto comigo com os sentimentos que viriam a seguir. Foi uma notícia muito pesada, eu demorei para assimilar, para entender a situação, e quando aquilo finalmente foi fazendo sentido dentro de mim, eu comecei a chorar copiosamente, chorar de soluçar. Ele então, com muita compaixão para comigo, sentindo o que eu estava sentindo, começou a chorar junto comigo. E a gente se abraçou e ficou chorando ali um tempão, compartilhando aquele momento de tristeza, de dor juntos. Ele sentindo o que eu estava sentindo, a dor não era dele, era minha, mas ele sentiu a minha dor. E a gente passou por aquele momento juntos. E depois de um tempo, eu fui me acalmando, a gente parou de chorar, começou a conversar, ele me trouxe algumas palavras de conforto também. E quando a gente já estava se recuperando, já assimilando ali o que tinha acontecido, a gente olhou para o outro lado da rua, e tinha uma casa, atravessando a rua ali, logo do nosso lado, uma casa que tinha um senhor na garagem olhando para a gente assim. 2 marmanjos barbados, abraçados num carro à noite chorando. Eu imagino que aquele senhor pensou da gente. A gente lembra disso até hoje e dá risada juntos dessa situação. Foi um pouco vergonhoso, mas pouco importa. O que importa é o que isso gerou na nossa amizade dali para frente. É o impacto que aquele momento teve. É aquele momento em que
o Felipe demonstrou, através da vida dele, o amor de Jesus pela compaixão. Ele demonstrou muita compaixão pela minha vida. Sabendo que eu estava passando por um momento difícil, sabendo que eu precisava ouvir uma notícia difícil, ele escolhendo ser a pessoa que me traria aquela notícia difícil e ficando ali comigo enquanto eu sofria, chorando junto comigo e me abraçando. Isso foi um exemplo que me marcou muito, na nossa amizade e na minha vida de maneira geral. Um exemplo do amor de Jesus, através da compaixão. No Evangelho de João, onde nós estamos, mas um pouco antes, no capítulo 11, eu não vou ler todo o trecho aqui, porque é um trecho extenso, mas você pode marcar aí depois se você quiser ler. João 11, do verso 1 ao 44. É uma passagem ali muito conhecida, em que Lázaro, muito amigo de Jesus, adoece e morre. E Jesus vai então até a casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Jesus encontra elas sofrendo muito com a dor da perda. E Jesus, assim que encontra Marta, ele tem uma conversa de consolo, de confortar a Marta. Ele oferece algumas palavras de consolo. Pouco depois ele encontra Maria. Maria começa a chorar diante dele. E Jesus chora junto com Maria. Jesus se compadece da dor dela, sente a dor dela pela perda do irmão e chora junto com ela. Então Jesus, pouco depois disso, também vai e ressuscita Lázaro e restaura a vida naquela família, restaura a alegria, seca toda a lágrima. Nesse momento, Jesus então também demonstra seu amor através da compaixão. Jesus tem compaixão ao confortar Marta, ao chorar com Maria e ao ressuscitar seu amado irmão Lázaro. Esse é um dos muitos exemplos que a gente pode ver na Bíblia do amor de Jesus através da compaixão. De que outras formas então nós hoje podemos praticar esse amor, obedecer o mandamento de Jesus, amando como ele amou, através desse primeiro pilar, compaixão? Nós, obviamente, ou eu imagino que, exceto se Deus quiser fazer alguma coisa extraordinária, como ele fez naquela época, mas nós não podemos ressuscitar ninguém dos mortos. Então essa é uma coisa que às vezes fica meio distante da nossa realidade. Então como que a gente pode, na prática, amar como Jesus amou, através da compaixão? A gente pode exercer então o amor de Jesus pela compaixão, ao chorar com um amigo que chora, a sofrer com alguém que sofre, a se alegrar com um amigo que se alegra, a oferecer palavras de consolo para alguém que está enlutado, para alguém que perdeu um ente querido. Ou só ficar ali junto, compartilhar daquele momento, compartilhar daquele sentimento. A gente pode visitar alguém que está enfermo, alguém que está hospitalizado. Oferecer ali tempo, o nosso bem mais precioso. Estando ali junto com alguém que está sozinho, que está precisando de uma companhia, de alguém para dar risada junto. A gente pode demonstrar compaixão ao cuidar de alguém que precisa de ajuda, ao oferecer comida, alimento, roupa para alguém que passa por necessidade. A gente pode demonstrar compaixão de diversas formas, assim como a gente viu aqui, no exemplo de Jesus e no exemplo do meu amigo Felipe. O segundo pilar, então, após a compaixão, é o pilar do perdão. Jesus demonstra perdão nas palavras, ao longo do Evangelho, ao longo de todas as Escrituras. E eu gostaria de trazer então mais uma ilustração, mais uma história, que me marcou no sentido do amor de Jesus através do perdão. Eu tenho outros dois grandes amigos, chamados Gabriel e Henrique, alguns aqui os conhecem, e eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogar videogame, jogos de computador, e esses dois amigos também gostam, então a gente frequentemente joga juntos. Muitas vezes remotamente, né, cada um na sua casa, a gente conversando ali pelo programa de voz, jogando juntos, mas cada um na sua casa, mas tendo aquele momento juntos. E uma vez então a gente estava jogando, eu, Gabriel e Henrique, jogando um jogo lá cooperativo, assim, que a gente tinha que tomar decisões em conjunto, decidir o que a gente ia fazer dali para frente para poder prosseguir no jogo. E a gente tinha, às vezes, opiniões diferentes, formas diferentes de olhar para aquela situação, formas diferentes de tentar decidir qual seria o melhor passo ali dentro do jogo, o melhor próximo passo. E numa dessas ocasiões, eu tinha uma opinião, eu tinha uma forma que eu achava que era a melhor forma, e o Gabriel tinha uma outra opinião. Ele tinha uma outra abordagem para aquela situação.
E eu estava firmemente certo de que o meu jeito era o melhor jeito de fazer aquilo. E ele tinha a opinião dele, e ele também estava certo de que o jeito dele era melhor. E a gente começou a discutir nisso, tentando convencer um ao outro de fazer do nosso jeito. Só que nisso, nenhum dos dois queria ceder, os dois estavam resistentes e teimosos. Outros sentimentos e emoções começaram a fluir ali junto. Outras críticas que a gente tinha um pelo outro começaram a aflorar naquele momento, que não tinha mais nada a ver com o jogo, mas a gente começou a trocar farpas, a criticar um ao outro. A gente começou a se desentender naquele momento de uma forma que foi muito além do que o jogo estava tratando ali. E o Henrique ali no meio, tentando apaziguar, tentando fazer com que a gente se entendesse, a gente ignorando completamente o Henrique, brigando entre a gente, até o ponto que a gente ficou tão chateado um com o outro, que simplesmente acabou ali a conversa. A gente viu que nenhum dos dois ia ceder, já estavam os dois magoados, tristes. E os dois foram bravos, cada um pro seu canto. A gente desligou o jogo, fechou o programa de voz. Eu estava na minha casa, ele na dele, já era de noite, eu fui deitar na minha cama, deve ter ido deitar na dele também. E a gente acabou a conversa ali, abruptamente, sem se entender, brigados, chateados um com o outro. E eu fui deitar na minha cama, e daquele jeito também, do coração cheio de emoções misturadas ali, com raiva, com tristeza, com ao mesmo tempo chateado por ter brigado com meu amigo, e aquele monte de coisa, eu deitei na cama, fiquei rolando na cama, sem conseguir dormir, obviamente. Não deu 10 minutos, o Henrique, nosso outro amigo, mandou mensagem para mim falando, cara, se resolve com seu amigo. Por que você brigou com ele por causa do jogo? Se entende com ele. E o Henrique também, em paralelo, mandou mensagem para o Gabriel, falando, cara, se entende com seu amigo, se resolve com seu amigo, por que vocês fizeram isso? Vocês são tão amigos, cara. Dá um jeito aí, não vai dormir chateado não. E aquilo piorou a minha situação no meu coração, me incomodou mais ainda. Aquela palavra do Henrique que era tão sábia, mas ao mesmo tempo tão incômoda para o meu coração, para o meu orgulho. Não deu mais 5 minutos, o Gabriel me mandou uma mensagem. Falou, cara, me perdoa. Me perdoa porque eu falei assim com você, eu não queria ter falado daquele jeito, eu fui duro demais, eu fui teimoso, me perdoa. Nisso eu já comecei a chorar sozinho no meu quarto também. Eu falei, cara, me perdoa também, eu também fui teimoso, fui autoritário, eu quis fazer do meu jeito e não te ouvi. Briguei com você, me perdoa, meu amigo. E a gente se entendeu ali, os dois chorando, né? Já começaram a chorar e rir ao mesmo tempo. E ficou tudo bem. E a gente mandou mensagem para o Henrique, falando, Henrique, obrigado porque você pôs senso na nossa cabeça e a gente conseguiu se acertar. No dia seguinte a gente estava jogando os 3 de novo já e deu tudo certo. Esse foi um exemplo que também me marcou muito do amor de Jesus através do perdão. Nas Escrituras, a gente vê, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 a 11. É uma passagem também conhecida, em que os chefes dos sacerdotes, ali, os religiosos, trazem para Jesus uma mulher que havia cometido adultério. Um pecado que naquela época era passível de apedrejamento. E eles chegam já prontos, com pedras na mão, falando, ó, Jesus, essa mulher aqui cometeu adultério, a gente pode apedrejar? Podemos começar? E aí Jesus, então, demonstra o seu amor através do perdão, quando ele diz para aqueles homens ali que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Desafiando aqueles homens a refletirem sobre o seu próprio coração, sobre o seu próprio pecado. A refletir se eles tinham realmente essa autoridade toda, esse poder todo, de se julgarem superiores àquela mulher, de condenar aquela mulher pelo pecado dela. Então, após Jesus dizer essas coisas, todos reconhecem ali, vão aos poucos reconhecendo a sua hipocrisia, vão se retirando. E então Jesus diz para aquela mulher, você está perdoada, vai, não peques mais. Jesus promove, talvez não necessariamente o perdão no coração daqueles homens, mas de certa forma, o perdão social ali comum, e Jesus também perdoa aquela mulher. E permite que ela vá em paz, arrependida do seu pecado. Como então, assim como Jesus, que a gente pode exercer o perdão hoje? A gente talvez não tenha esse poder, essa autoridade nas palavras para impedir que alguém seja julgado injustamente por um crime ou alguma coisa nesse sentido, como Jesus fez. Mas como que a gente pode exercer esse perdão? A gente pode demonstrar, então, o amor de Jesus através do perdão
Ao reconhecermos as nossas próprias falhas e pensarmos 2 vezes antes de julgar o próximo. Ao olharmos para o nosso próprio coração hipócrita, antes de apontar o dedo para o outro e falar, você errou, você é um pecador. A gente pode também dar o primeiro passo de reconciliação com alguém que a gente teve uma desavença, com alguém que a gente está brigado, com alguém que nos chateou e a quem nós chateamos, como o Gabriel fez comigo. Dar o primeiro passo do perdão entre 2 pessoas que não estão se entendendo. A gente pode também incentivar o perdão e promover a paz nos relacionamentos ao nosso redor, como o Henrique fez conosco. Virar para 2 pessoas que estão brigando e falar, por que vocês estão fazendo isso? Perdoem um ao outro, vocês são irmãos, vocês são amigos. Se resolvam. Isso também é uma forma de demonstrar perdão. A gente também pode, mais obviamente, talvez perdoar em nossos corações alguém que nos fez mal, alguém que nos deixou chateado, alguma coisa que talvez esteja lá atrás, no passado, e que a gente guarda, sempre que a gente lembra, a gente guarda aquela mágoa no coração, por causa de alguém que nos fez mal, alguém que fez alguma coisa contra nós. A gente pode praticar o perdão, seja num relacionamento na prática, ou simplesmente no nosso próprio coração. Mesmo que a gente não fale nada com a pessoa para quem a gente está perdoando, mas praticar no nosso próprio coração o perdão. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, então, é o pilar do sacrifício. O terceiro pilar do amor de Jesus. Sacrifício. E uma última ilustração, então, sobre esse terceiro pilar. É uma que até eu pus um título aqui no meu rascunho, para cada uma das ilustrações, né? A primeira, eu vou falar só em parênteses aqui, só porque eu achei engraçado. A primeira ilustração é os marmanjos barbados chorando no carro. Eu ri comigo mesmo quando eu escrevi. A segunda, o desentendimento entre amigos de jogo. E a terceira, então, ilustração sobre o pilar do sacrifício, chama A Promessa das Lagartixas. Essa semana, eu acho que foi sexta-feira, eu estava conversando com a minha noiva, Letícia. A gente está para casar, e a gente estava conversando, pensando sobre o nosso futuro, sobre a nossa casa, sobre a nossa rotina de casados, imaginando algumas coisas, tentando imaginar como é que a gente vai fazer algumas coisas de casa ali. E por algum motivo ali, enquanto a gente estava conversando, ela olhou para uma parede, e isso lembrou ela de uma vez que ela olhou para aquela mesma parede e viu uma lagartixa na parede. E ela tem pavor de lagartixa. Pavor. E eu acho um bichinho tão fofinho. Um bichinho que é do bem, ele come mosquito, ele come aranha, ele come os bichos que são piores, que fazem mal pra gente. A lagartixa em si não faz, no máximo ela te morde assim, parece um pregadorzinho, que não machuca nada. Mas ela tem pavor de lagartixa. E aí ela lembrou disso, de uma vez que ela viu uma lagartixa na parede, e ela virou pra mim e falou, amor, você tem que me prometer que quando tiver uma lagartixa na nossa casa, você vai parar tudo que você está fazendo, e você vai lá pegar essa lagartixa e tirar ela da nossa casa. E você não vai sossegar enquanto essa lagartixa não estiver fora da nossa casa. Senão eu não vou descansar enquanto ela não estiver fora da nossa casa. Eu não vou ficar em paz enquanto tiver uma lagartixa na nossa casa. Eu olhei para ela e falei, tudo bem, meu amor, eu vou fazer isso. Mas você tem que entender também que em certos momentos eu não vou conseguir fazer isso com tanta urgência. Se eu estiver numa reunião no trabalho, eu não vou poder sair da reunião para pegar uma lagartixa que não está fazendo nada de mal ali, na verdade. Ela, não, tudo bem, trabalho você pode esperar acabar a reunião para ir. Eu falei, tudo bem. Se eu estiver tomando banho, por exemplo, eu vou sair correndo do banho, espera eu tomar banho, eu vou pegar a lagartixa. Ela, tudo bem, você pode terminar de tomar banho. Se eu estiver jogando, por exemplo, não, jogando não. Falei, mas meu amor, tem jogo que não dá para dar pause, é online, não tem como eu parar o jogo. Se eu parar, eu perco a partida. Dá para esperar 10 minutos para eu terminar a partida, eu vou pegar a lagartixa. Ela, não. Se você não parar o jogo, eu vou ficar muito chateada com você. Falou, você tem que me prometer isso. Aqui, agora, antes do casamento. Aí eu olhei para ela, eu pensei, eu me imaginei já. Consegui me visualizar, jogando ali com os meus amigos, Gabriel e Henrique, numa partida que não dá para dar pause. E que se eu saísse ali, todo mundo ia perder, eu ia perder, eles iam perder juntos. Aí, eu falei, tá bom, eu prometo. Eu vou parar meu jogo, não importa as consequências, para pegar a lagartixa para você. Esse é um exemplo de sacrifício, um exemplo muito bobo, sim, muito engraçado até. Mas é um exemplo de sacrifício, do amor através do sacrifício.
Uma promessa que eu fiz e que está gravada aqui, que ela vai me cobrar para o resto da vida, mas que demonstra de uma forma muito simples o amor de Jesus através do sacrifício. O amor de Jesus que a gente ainda não é casados, mas já estamos aprendendo isso, estudando e sendo orientados nesse sentido, de que o casamento reflete o amor de Jesus pela igreja. Então, é uma das formas mais óbvias ali de ver como o sacrifício de amor, como o amor sacrificial de Jesus se reflete nos nossos relacionamentos hoje. É no casamento. É quando você deixa de fazer alguma coisa por você mesmo, quando você deixa de fazer alguma coisa que seria boa para você, que você quer fazer, que você gosta, para se sacrificar pela sua esposa, pela pessoa quem você ama. E nos relacionamentos de maneira geral também, não só no casamento. E como que isso é mostrado na Bíblia? Através de Jesus. Em João capítulo 18, versos 1 a 14, Jesus está reunido com seus discípulos e Judas, o discípulo traidor, chega com guardas e com soldados para prender Jesus. E Jesus percebe, Jesus sabe que ele vai ser traído, Jesus sabia o que Judas ia fazer, e Jesus sabe que chegou o momento. Ele sai da onde ele está e se oferece. E fala, quem que vocês estão procurando? Eles falam, Jesus. Ele fala, sou eu. Pode me levar, deixa os meus discípulos em paz. Ele se oferece voluntariamente para ser capturado, preso, maltratado, humilhado, morto, por amor aos seus amigos e mais, por amor a toda a humanidade. Porque ele sabia que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, para todos aqueles que nele crescem pudessem ser salvos da morte e ter esperança da vida eterna. Esse é talvez o maior, e por isso eu deixei para o final, maior exemplo do amor de Jesus, através do sacrifício. O sacrifício que ele fez não só pelos seus discípulos, não só pelos seus amigos, mas por toda criatura. O sacrifício que ele fez ali naquela cruz, de se oferecer voluntariamente, para que todo mundo que nele cresce, tivesse a vida eterna. Como então que a gente pode exercer o sacrifício nos nossos relacionamentos diários? Como que a gente pode demonstrar o amor de Jesus através do sacrifício? Morrendo literalmente por alguém, como Jesus morreu? Talvez. Talvez existam circunstâncias extremas. E a gente vê isso às vezes nos noticiários, pode não ser nada tão próximo da gente, ou às vezes até é. Um pai morrendo pelos seus filhos, uma mãe morrendo para salvar seus filhos de um acidente. Alguém, enfim, pulando na frente de um agressor para salvar outra pessoa. A gente viu recentemente o exemplo de professoras em escolas infantis, dando a sua vida para salvar os seus alunos. Isso é um exemplo do amor sacrificial de Jesus. É uma forma assim que a gente pode praticar hoje em dia. Mas como também a gente pode praticar isso sem necessariamente esperar uma situação extrema? A gente pode exercer o sacrifício, o amor de Jesus através do sacrifício, nas pequenas coisas. Ao negar a nossa própria vontade pelo bem de outra pessoa. Ao deixar de fazer o que a gente quer fazer, para fazer o que outra pessoa quer. Ao deixar de fazer aquilo que é bom para a gente, em prol de outra pessoa. Ao deixar de comer a melhor parte do frango, para deixar outra pessoa comer. Ao deixar de fazer alguma coisa com o nosso tempo, como eu falei de novo, o nosso bem mais precioso. Ao deixar de usar o nosso tempo para algo que a gente gostaria, mas sim para dedicar em compaixão com outra pessoa que está precisando do nosso tempo, que está precisando da nossa ajuda, da nossa companhia. Ao colocar a necessidade do outro acima da nossa própria necessidade. E por que não? Ao estarmos dispostos a arriscar a nossa própria vida, para que a obra de Deus seja feita através de nós, e para que a mensagem do Evangelho seja pregada a toda a criatura, como tantos missionários fazem em países por aí. Como tantos missionários são perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo, e oferecem a sua vida para pregar o Evangelho, todos os dias. São diversas formas que a gente pode mostrar o amor de Jesus, através do sacrifício. Compaixão, perdão, sacrifício.
Compaixão, perdão, sacrifício. De volta para o nosso texto base, em João capítulo 15, verso 13, especificamente no verso 13 que a gente leu, Jesus diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus então demonstrou o seu amor dessas 3 formas: ao ter compaixão por nós na nossa situação de pecado, ao ter compaixão da nossa situação de morte, de abandono, de nos afastarmos de Deus, de rejeitarmos a mensagem de Deus, o caminho de Deus, o amor de Deus, e tentarmos viver por nossas próprias forças e estarmos condenados à morte. Jesus tem compaixão de nós naquele momento. Jesus exerce o perdão ao nos perdoar justamente por essas transgressões. Não só nos perdoar dos nossos pecados cotidianos, como ele fez com aquela mulher adúltera, mas nos perdoar como ele também fez da nossa natureza pecaminosa, do nosso ser que luta para se afastar de Deus todos os dias, para voltar para o pecado, para voltar para a morte, para voltar para a lama todos os dias. Jesus nos perdoa de nós mesmos. E Jesus finalmente exerce o sacrifício, a entregar a sua vida por nós, por mim, por você, para que nós possamos ter vida. Ele nega a sua vida para nos dar vida e ressuscita para estar conosco, para nos oferecer a redenção, como a gente cantou aqui, para que a gente pudesse ter livre acesso ao amor do Pai e termos vida eterna, e vida plena e vida abundante. Jesus então, concluindo, nos ordena que amemos uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou. Então, eu te desafio, enquanto o grupo de louvor pode vir subindo aqui, eu gostaria que isso ficasse com você para o resto da semana, que esse desafio ficasse com você, ficasse na sua cabeça, no seu coração. E o meu desafio é, esteja orando a Deus durante a semana, para que Ele coloque no seu coração e abra os seus olhos para 3 coisas. Para quem você pode demonstrar o amor através da compaixão? Para quem você pode demonstrar o amor de Jesus essa semana através da compaixão? Para quem você pode demonstrar o amor de Jesus através do perdão? Para quem você pode demonstrar essa semana o amor de Jesus através do perdão? E para quem você pode demonstrar o amor de Jesus através do sacrifício? Quem você pode amar como Jesus amou através do sacrifício? Guarde essas coisas no seu coração, esteja refletindo durante a semana e tente praticar, conforme Deus for incomodando o seu coração. E eu tenho certeza que Ele vai incomodar, como Ele tem incomodado o meu também. Pense, entregue seus caminhos, entregue a sua vida a Ele e peça para Ele te mostrar como você pode amar alguém dessas 3 formas essa semana. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por falar em nossos corações nessa manhã. Te agradeço por nos incomodar, Pai, com o teu amor que excede todo entendimento. Te agradeço, Pai, pelo amor que o Senhor demonstrou por nós naquela cruz, pela compaixão que o Senhor teve por nós, Pai, no nosso pecado, pelo teu perdão, pela nossa natureza pecaminosa, Pai, e pelo teu sacrifício feito por nós naquela cruz, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor e te peço que o Senhor esteja enchendo o nosso coração desse amor de uma forma tão irresistível, Pai, tão transbordante, para que toda vez que a gente veja alguém precisando receber esse amor também, Pai, que a gente seja ferramenta nas tuas mãos, Pai, ferramenta útil para fazer a tua obra, Pai, para levar o teu amor, para amarmos como o Senhor nos amou, Pai, onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estivermos. Fala em nossos corações, Pai, fala através de nós a cada dia. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.